Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Mecânica e Manutenção de Aeronaves. Eu sou o professor Marcelo de Ciências Naturais, especificamente a disciplina de Química. Tá? Bom, na aula de hoje a gente vai abordar 3 tópicos aí sobre características da matéria, elementos químicos e moléculas. Então, vamos entender um pouquinho dessa matéria aí. Então, bom, a gente começa se perguntando o que é a química, né? Então, a química é a ciência experimental que estuda a estrutura, a composição e a transformação da matéria. Mas se a gente for definir, o que é a matéria, tudo aquilo que tem massa e volume ocupa lugar no espaço. Então, a matéria está presente em tudo e a todo momento está sofrendo transformações. Então, a gente busca transformar a matéria a todo momento. Então, através de inúmeros objetos que a gente faz no nosso cotidiano que vão ter uma finalidade. Então, se a matéria tiver dimensões limitadas, será um corpo. Então, se pegar uma madeira, transformar a madeira numa tábua, essa tábua vai ser o nosso corpo. A partir do momento que esse corpo ele tem uma finalidade específica, eu transformo ele em algo, ele se torna um objeto. A mesma coisa acontece com o ouro, transformo lá numa barra de ouro o nosso corpo, e esse corpo, através de um objeto específico, ele vai se tornar, aqui nesse caso a barra se transformando em uma joia, ele se tornou um objeto. Então ele tem uma finalidade específica. Bom, essa matéria, então, quando a gente observa no nosso cotidiano, a gente analisa que cada um deles tem uma característica específica, Então, alguns apresentam um odor, uma coloração diferente, entre outras características, Pode ser a textura diferenciada. Então, a matéria, ela vai se apresentar com características diferentes, tá? Então, essas propriedades que definem cada material sendo chamadas de propriedades da matéria, Então, a gente pode dividir essas propriedades da matéria de duas maneiras: propriedades gerais, que são as observadas em toda a matéria, e propriedades específicas, aquelas que não são observadas, que não são observadas apenas em um certo grupo, Então, é uma característica única de alguns materiais. Bom, nas propriedades gerais da matéria, a gente pode destacar como a extensão, que é a propriedade que a matéria tem de ocupar lugar no espaço, Toda a matéria ocupa lugar no espaço, que corresponde ao seu volume. Então, a unidade padrão de volume é o centímetro cúbico, o litro, o metro cúbicos, A gente tem como exemplo os gases, Então, os gases, quanto maior o calor, maior a sua dispersão, maior o lugar no espaço que eles vão ocupar, Então, a gente tem como exemplo o gás hélio, o gás oxigênio, a molécula de água na forma gasosa, aqui, a gente tem aqui o gás amônia, são exemplos de volume. A gente tem a massa, que é a quantidade de matéria que forma um corpo. Então, as unidades padrões da massa são quilogramas, gramas, quilogramas e toneladas, são unidades padrões da nossa massa aqui, que faz parte do nosso cotidiano. É claro que a unidade aqui da massa, por exemplo, eu vou lá no açougue e pedir lá um alimento em tonelada, em tantas toneladas de carne, que é uma quantidade muito grande, Então, usada mais para quantidades maiores. E aqui eu não vou lá carregar um caminhão lá em gramas, eu me refiro a quilogramas. Então, cada unidade tem a sua aplicação específica. Com relação à inércia, então a inércia é a tendência natural que os corpos têm de manter o seu estado de repouso ou de movimento numa trajetória reta. A medida da inércia está relacionada com a massa de um corpo. Quanto maior a sua massa, maior a inércia. Então, exemplo aqui da trajetória reta, mas que houve estagnação aqui do cavalo, o cavaleiro continuou em movimento. Quanto maior a massa, maior a inércia. Tá? A impenetrabilidade, então a propriedade que os corpos têm de não ocupar o mesmo lugar no espaço, ao mesmo tempo. Então, por exemplo, a gente tem um exemplo aqui, então a gente tem o caminhão, e o ônibus, o espaço reduzido. Como é que eles vão ocupar o mesmo lugar no espaço? Então, impossível isso acontecer, Então, isso é impenetrabilidade. Tá? Compressibilidade, então, é a propriedade que os corpos têm de diminuir o seu volume. Tudo está relacionado com diminuir o volume com, se você exercer pressão, com o movimento que as moléculas vão fazer, Quanto mais próximas as moléculas, devido à pressão, elas vão diminuir o seu volume, certo? A uma determinada pressão, quanto maior a pressão, menor o espaço entre as moléculas, Então, se eu exerço, a pegar o exemplo com uma seringa, se eu exerço uma pressão grande aqui,
né, no meu sistema, eu vou fazer com que as moléculas inicialmente que estavam afastadas, elas comecem a se aproximar, né? Então isso é a compressibilidade, né? Então essa aproximação das moléculas. A gente tem a elasticidade, né? A elasticidade, ela é a propriedade que um corpo tem de voltar à sua forma inicial após o término da força que está sendo exercida sobre ela, né? Então ela se refere à elasticidade, né? Então, uma vez aplicada a força, uma vez que a matéria voltou a seu estado natural, né, ela está promovendo a elasticidade, né? Então, uma observação aqui, a compressibilidade e a elasticidade variam de um corpo para o outro, né? Então, cada corpo vai sofrer ali de uma forma diferenciada, né? Tudo depende do material que ele é feito, né? Então, para ele ter uma elasticidade, uma compressibilidade, né? Então, varia de um material para o outro, tá? E a gente tem a indestrutibilidade, né? Que é a propriedade que a matéria possui de não poder ser criada nem destruída, apenas transformada, né? Então, isso leva ao princípio lá da lei de Lavoisier, né, que é considerado o pai da química moderna, né? Lavoisier, em seus estudos, ele analisou que, né, utilizando balanças mais precisas da época, ele viu que no interior de um recipiente fechado, a reação inicial, né, a massa dos produtos inicialmente em reação, seria igual à massa dos produtos depois da reação, né? Então ele viu que a massa ela se conservava, né? A lei de Lavoisier é chamada de lei ponderal, porque ela se refere à massa, né? A essa conservação da massa, né? Lavoisier também é considerado o pai da química moderna, né? Porque utilizou aí em seus experimentos a balança com maior precisão, né? E a contribuição que ele deu aí para a ciência, hoje em dia é chamada essa parte da ciência de química. Bom, já as propriedades específicas, né? Então se divide em três as propriedades específicas da matéria, né? A gente chama a propriedade organoléptica, né? A propriedade química e física, né? Na propriedade organoléptica são aquelas que a gente consegue perceber através do quê? Através dos sentidos humanos, né? Vou perceber a cor através da visão, quando perceber o brilho, perceber a textura, a luz, né, o sabor, o som, o aroma. Então eu consigo perceber, né, essas características através das propriedades organolépticas, né, através da audição, do paladar, da visão, olfato, do tato, né. Então eu consigo sentir cada um dos materiais, sentir aqui a coloração, observar a coloração de cada um dos materiais, quem sabe sentir a textura desses materiais, né, através do tato, o odor desses materiais. Então são propriedades muito específicas de cada um dos materiais, né? Nem todo material tem o mesmo odor, tem a mesma textura, a mesma cor, né? Já as propriedades químicas, né, quando ocorre uma transformação da matéria, então ela vai alterar a sua fórmula molecular, né? Então o que eu tinha inicialmente, por exemplo, ferro, inicialmente tinha lá átomos de ferro. Quando o oxigênio vem a se ligar com esse ferro, acontece o quê? Acontece uma formação, né? Uma formação de uma nova substância, que é a ferrugem, que é o óxido de ferro. Então, houve uma transformação da matéria, né? Houve uma transformação, não que o átomo de ferro deixou de existir, né? Ele apenas se ligou com outro elemento e formou uma nova substância, ligou com átomos de oxigênio e formaram uma nova substância, né? Então, a gente observa isso muito nas reações de combustão, né? Queimando gás de cozinha, se observa que a liberação de gás carbônico e água. Já as propriedades físicas, né, são as propriedades que caracterizam as substâncias fisicamente, então diferenciando-as entre si. As mais importantes são ponto de fusão, né, então, por exemplo, pegar água. A água vai aquecer lá a nível do mar a 100 graus, ela vai atingir o ponto de fusão dela, vai passar para líquido, né? Então, vai mudar a sua característica física, o seu formato, né? Então, se pegar a água, por exemplo, e ela atingir o ponto de ebulição, ela vai passar de líquido para gás, né? Também está mudando o seu formato aí, né? Então ela vai ocupar maior lugar no espaço, e porque vai ter um volume maior, né? Mas não vai deixar de ser água, né? Vai continuar sendo água, mas de uma forma diferente, nesse caso, na forma gasosa. Então a gente tem a solidificação, né? Que aí quando o líquido se transforma em sólido, né? Um exemplo, se pega lá, derreteu lá o ferro, né? Colocou lá o ferro no molde, e depois que esfriou, ele vai solidificar e vai voltar a ser o ferro no estado sólido, né? Então, a solidificação. A gente tem aí a condensação, né? Que condensação, então, quando a gente passa o gás para o estado líquido, né? Por exemplo, a água na tampa da panela, uma vez que ela é aquecida, ela bate na panela e se condensa, ela volta a ser de vapor, volta a ser líquido, condensação. Sublimação, né? Então, o processo de sublimação é quando
uma substância ela passa do estado sólido para o estado gasoso, né? Então ela passa pela, viu que ela não passou aqui pelo estado líquido, tá? Então essa seria a nossa sublimação, diretamente sólido para o gasoso. Um exemplo de uma substância do nosso dia a dia que passa de sólido para o gasoso é a naftalina, né? A naftalina é uma substância que ela vai evaporando e você não vê ela no estado líquido, ela passa pela sublimação direto para gás. Aí a gente tem a densidade, que a gente vai especificar um pouquinho mais para frente, né? A densidade, que é uma propriedade bem importante, né? Então é a relação da massa pelo volume, né? Do material, né? Tá relacionado com uma quantidade de massa e um volume padrão. E a condutibilidade, né? Condutibilidade se refere ao quê? Aquele material a conduzir, né? Conduzir uma corrente elétrica, né? Conduzir água. Então tem materiais que têm maior condutibilidade, tem materiais que têm menores condutibilidades. Tá? Então, tem mais resistência, tem materiais que têm menos resistência, né? Bom, então a característica que a gente mencionou, né, é a questão da densidade, né? Então, uma das propriedades físicas que tem grande importância é a densidade. Então, a densidade é o quociente entre a massa e o volume de um corpo, né? A gente já pegou lá e se deparou com situações, por exemplo, colocar o óleo em água, né? O óleo e a água, o óleo vai ficar em cima, a água vai ficar embaixo. Um dos fatores é a densidade, né, que faz com que eles não se misturem, né, um fica em cima e outro fica embaixo, né. A unidade usual da massa, né, no cálculo da densidade, né, a gente tem esse quociente da massa pelo volume, a unidade usual para nós aqui é o gramas, né, então o gramas é a nossa unidade usual. Então sempre quando você vai calcular a massa, você vai calcular a massa em gramas, o volume em centímetros cúbicos, né? Exemplos de densidade, a gente tem a densidade do alumínio, né, do zinco, veja que todos eles têm um valor ali padrão em gramas por centímetros cúbicos. Isso são substâncias puras, né? Se eu misturar essa substância, por exemplo, eu tenho lá, coloco um ovo na água, o que acontece? O ovo inicialmente vai afundar. Se eu misturo nessa substância aqui um pouquinho de sal, né, ou às vezes um pouquinho mais sal, né, ele vai se dispersar o sal aqui e vai fazer com que aumente a densidade da minha solução, né, porque eu vou ter a água junto com o sal. Então, por exemplo, o mar ele tem uma densidade mais elevada, porque ele tem sal dissolvido. Então, uma vez que eu dissolva algo ali, eu vou aumentar a sua densidade. Se aplica em densidade, né, a densidade ela se aplica em cálculos como, né, por exemplo, uma pedra tem 52 gramas e o volume igual a 20 centímetros cúbicos. Qual a densidade dessa pedra? Né? Então, a gente tem a aplicação do cálculo da densidade. Pegou-se a massa, né, que é 52 gramas, dividiu pelo seu volume, que é 20 centímetros cúbicos. Logo, 52 por 20, teremos 2,6 gramas por centímetros cúbicos. A unidade aqui, é gramas por centímetros cúbicos. Mas a gente pode substituir centímetros cúbicos por ml, porque ele se refere à mesma quantidade em volume. Então, se eu tenho lá 100 ml de água, é sinal que eu tenho 100 ml, 100 centímetros cúbicos de água. Então, ela tem a mesma referência, né? Outro exemplo aqui, no segundo exemplo, ele está pedindo o cálculo, calcule o volume. Então, quando a gente aplica a fórmula da densidade, a gente pode calcular densidade, massa ou volume, qualquer uma dessas unidades aqui, né? Ocupado por 5 gramas de pedra sólida, de prata sólida, cuja densidade é de 10,5 gramas por centímetros cúbicos. Então, vejam só, nesse caso eu tenho a densidade, eu tenho a massa e eu quero achar o volume, né? Então, se eu tenho a densidade, tenho a massa, quero achar o volume vai ter que ser isolado. Então, o volume passa multiplicando para o lado de lá e a densidade passa dividindo para o lado de cá. Logo, eu tenho massa divididos pela densidade é igual ao volume. Cortou unidades igual na divisão, né, gramas e gramas, vai ficar só centímetros cúbicos, que é a unidade de volume. Certo? Então, essa característica da densidade, ela se aplica bastante. Então, uma característica específica da matéria é bem importante, né? Bom, então essa matéria, a gente viu que ela é formada pelo quê? Ela é formada com características específicas, características gerais, né? Mas como que representa essa matéria? Essa matéria é representada na forma de um símbolo, né? O que representa, então, um conjunto de átomos, né? Que representam a matéria são representados por um símbolo, né? Então, o símbolo é o que caracteriza cada um dos materiais que a gente utiliza, né? Então, o número atômico é a identidade do elemento, né? Esse número atômico, ele está relacionado diretamente com o número de prótons. Mas se eu falo assim, o meu elemento lá, o exemplo hidrogênio,
hidrogênio ele tem um próton, uma carga positiva, logo o número atômico dele é 1. Né? O carbono ele tem número atômico 6, logo ele vai ter 6 prótons. Né? O oxigênio tem 8, e assim sucessivamente. Então, o número de prótons é o que é a identidade do elemento, que é o que caracteriza o seu número atômico. Então, o número de prótons, lembrando que o número de prótons, a gente vai falar mais para frente, mas o número de prótons está lá no núcleo de um átomo. Então, cada elemento tem um símbolo que é o mesmo em qualquer lugar no mundo. O símbolo é universal, né? Em qualquer lugar que você vá, você vai estar falando sobre o elemento químico e falando sobre essa simbologia, né? Então, todos os elementos são caracterizados pelos seus símbolos. Então, os elementos são abreviados por uma ou duas letras, então o que caracteriza o elemento é a utilização de uma ou duas letras, né? No caso aqui, já pegando o caso do sódio aqui embaixo, né? O N e o A, então ele pode ter ou uma letra, que nem foi o caso do hidrogênio, o caso do carbono, oxigênio, né? O cobalto tem duas letras, o cálcio duas, o cobre duas. Então caracteriza a letra, né? Sendo a primeira maiúscula e a segunda, quando existir, minúscula. Né? Então, uma vez que já exista um elemento que tem uma letra maiúscula, geralmente do nome do elemento se pega a segunda e acrescenta junto como letra minúscula. Tá? Então, o que mais que a gente pode acrescentar aqui? Ó? Então, para identificar um elemento químico, costuma-se colocar o símbolo do elemento no centro do núcleo de massa. Né? Então, o elemento químico então, ele é caracterizado principalmente pelo seu número atômico, que é o Z, e aqui acrescentando também a massa, né? Que é o nosso A aqui, que vai caracterizar a massa do elemento. Então, para a parte superior e o número atômico na parte inferior. Então, sempre a gente vai ver lá o elemento químico, sódio. Se está na parte inferior, é uma das características, né? O número atômico dele é 11, nosso Z é igual a 11. Parte superior corresponde à sua massa, né? Tanto na parte aqui esquerda para nós, ou na parte direita, ele vai caracterizar a massa atômica do elemento, né? Na junção, né, depois a gente vai falar um pouco mais para frente, mas olha só, os elementos eles são representados na tabela periódica em ordem crescente de número atômico. Quem definiu essa ordem de número atômico foi um cientista chamado Henry Moseley. Né? Moseley foi quem definiu a organização dos elementos na tabela periódica. Então, a tabela periódica ela surge para um lugar compacto, onde eu vou ter lá todos os elementos químicos presentes. Né? Então, atualmente a gente tem nessa tabela periódica cerca de 121 elementos químicos. Desses 121, 92 são elementos naturais. Né? Esses elementos na tabela periódica se dividem em metais, não metais. Né? Então, cada um tem a sua característica muito específica. Né? E cada um tem uma aplicação muito específica. Né? Então, tudo depende do elemento, vai ter uma aplicação às vezes única, né? Principalmente aí na tecnologia a gente tem elementos que são aplicados nas mais diversas áreas, né? Bom, da junção de elementos, né, a gente tem a formação do quê? A formação de moléculas. Então, uma molécula é um grupo de átomos iguais ou diferentes que se mantêm unidos, né? Então, para formar uma molécula, eu tenho que ter 2 ou 3 átomos, sejam eles iguais ou diferentes, que vão formar a nossa molécula, né? Eles podem ser separados sem afetar ou destruir as propriedades das substâncias, né? Então, uma vez que o hidrogênio se ligue com outro hidrogênio, ele pode ser afastado e continuar sendo átomos de hidrogênio, né? Não vai mudar nada isso. Então, existe um conceito antigo, né, que diz que a molécula é a menor parte de uma substância, que a mantém suas características de composição e propriedades químicas, né? Então, cada molécula vai ter uma característica específica, né? Moléculas, seja ela uma molécula simples, né, ou substâncias simples, formadas por apenas um tipo de átomo, né, que é o caso aqui do hidrogênio, o oxigênio, o ozônio, o O3, aqui, o cloro, o fósforo, né? Ou seja, ela é uma substância composta, formada por 2 ou mais átomos diferentes, né? Uma vez que eu tenho átomos diferentes, eu estou formando uma substância composta, logo, né, eu tenho uma molécula também, né? Então, ela vai ter característica muito específica, por exemplo, o NaCl, cloreto de sódio, características específicas dele, né? A água, características específicas, o sulfato aqui de cálcio, né? Ele também tem características específicas, o ácido clorídrico, o ácido fosfórico, então cada um tem as suas características específicas, né? Então a molécula pode ser uma molécula simples ou substância simples ou uma molécula composta, né? Então a gente tem a representação aqui, ó, átomos iguais, né, de oxigênio formando gás oxigênio, molécula de oxigênio, substância simples. Átomos diferentes, um carbono e 2 oxigênios formando uma molécula composta, né, do gás carbônico, tá?
Bom, a gente encerra então essa primeira aula, né? Uma observação aqui, só para a gente, tudo que a gente falou, de acordo com as nossas análises. Seguinte, ó, na combinação entre os átomos, milhões de moléculas diferentes podem ser formadas, e essas irão gerar os mais diversos tipos de produtos, que ao longo do tempo se combinarão e formarão novos produtos, demonstrando que a matéria vai apenas se transformando, assim como propôs o químico Lavoisier há mais de 200 anos, né? Então a gente tem aqui um ciclo da matéria, que ela continua ali ao longo do tempo se transformando, né? E os elementos se conservam, vão apenas formando novas substâncias, milhões de moléculas diferentes ao longo do tempo, né? Muito obrigado a todos, até a próxima aula.